Graça e paz, amados irmãos. Boa noite, aqui é o irmão Marcos. Você está presente no canal Explicando a Bíblia. Estamos aqui para nós aprendermos juntos sobre os textos mais profundos das Sagradas Escrituras. Nós estamos explicando em sequência, nessa série de explicações, o livro ou a carta de Paulo aos Romanos. Aqui nós vamos entender o objetivo de Paulo com a carta aos Romanos e o desenvolver dos seus pontos aqui nessa carta. Venha comigo, navega comigo em Romanos, nós vamos entender ponto por ponto o que o apóstolo Paulo queria dizer com natureza humana, com salvação e com metamorfose cristã, ou transformação do ser na vida do cristão. Nós estamos aqui estudando ponto por ponto. Você pode fazer nos comentários aí, deixar suas dúvidas, comentar, deixar suas dúvidas, compartilhar estes vídeos para algumas pessoas que estão novas na fé, que precisam entender os passos da vida cristã, como se deu a salvação. Este canal foi criado para isso, para ajudar você, meu amigo, irmão em Cristo, a entender a chamada de Cristo e a vida do cristão e o que houve para que nós fôssemos salvos. Você também que não é cristão, talvez você seja até um ateu, incrédulo, não acredita na palavra do Senhor. Eu te convido a ouvir a palavra, fazer suas considerações e depois tomar suas próprias conclusões. Porque contra a verdade sabemos que não há argumento. Não há argumento contra a verdade. Conheça a verdade e essa verdade te libertará. Essa verdade mudará a sua vida. A palavra do Senhor, ela se testifica dizendo, é a verdade. Jesus disse, tua palavra é a verdade, Senhor. Essa palavra é a verdade. Pois bem, vamos começar hoje, então, no capítulo 2. E nós vamos do capítulo 2 de Romanos até o capítulo 3. E nós vamos estudar um assunto muito interessante. Para lembrar você, nós estudamos na semana anterior, capítulo 1 de Romanos. E no capítulo 1 de Romanos, nós aprendemos ali alguns assuntos importantes. O texto central que nós vamos meditar em Romanos é Romanos 1, versículo 16, que diz assim, não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do grego quanto do judeu. O apóstolo Paulo ele tem como objetivo, nos seus primeiros capítulos de Romanos, demonstrar a pecaminosidade dos gregos e dos judeus. Judeus são aqueles que vieram de Abraão e se consideravam judeus segundo a circuncisão na carne. Gentios eram aqueles que não faziam parte da comunidade judaica, ou gregos, que se consideravam. Então o apóstolo Paulo, quando ele vai tratar de todos aqui em Romanos, ele está tratando de todas as classes, gentios e gregos. Pois bem, dado esse panorama, nós meditamos então na semana passada o capítulo 1. E no capítulo 1, o apóstolo Paulo aborda a questão dos gentios e dos gregos. Como eles eram pecadores e como poderia se evidenciar que eles eram pecadores. O apóstolo Paulo, no capítulo 5 de Romanos, ele diz que todos são pecadores mediante a desobediência de Adão. Pelo fato de Adão, como representante da humanidade, ter falhado, todos que vieram após ele caíram, transgrediram e já nasceram em pecado, já nasceram fora do jardim do Éden, já nasceram com a natureza pecaminosa. E para que o apóstolo Paulo conseguisse transmitir este conhecimento para os gregos, ele então lança mão da consciência, a lei da consciência. O objetivo da lei da consciência no capítulo 1 é demonstrar que aqueles homens eram pecadores, que eles poderiam conhecer a Deus através das revelações mediante a criação. No entanto, eles eram indesculpáveis pelo fato de eles pegarem a criatura e adorarem em vez do Criador, e então cometerem a idolatria, rejeitando assim a verdade. Eles poderiam conhecer a verdade por meio da criação, que havia um Deus, que havia um Criador, e que esse Criador colocou dentro de cada um deles uma consciência moral, que assim o julgava ou talvez não, às vezes condenando, às vezes justificando. O objetivo da lei da consciência era demonstrar que eles eram pecadores e que havia um Deus santo que eles precisavam satisfazer suas vontades. No entanto, eles suprimiram isso em suas consciências devido à idolatria e à supressão da verdade. E eles dizem,
Eles negaram a verdade, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e assim suprimiram a verdade pela mentira. A base de toda imoralidade está a falta da verdade. Sem verdade, adora-se aquilo que não é criador. E se adora aquilo que não é criador, já não há verdade, já não tem nada, então se entrega às imoralidades todas. Capítulo 1 de Romanos. No capítulo 2, após Paulo ter demonstrado a pecaminosidade, no capítulo 2, após Paulo ter demonstrado a pecaminosidade dos gregos e dos gentios, o apóstolo Paulo vai usar argumentos para demonstrar que os judeus são os pecadores. Então ele mostra que os judeus se justificavam mediante a lei de Moisés. A lei de Moisés é aquela que foi dada através do Monte Sinai. E os judeus se gloriavam dela. E através dela, eles julgavam os demais como impuros, como sujos, como meros esterco da humanidade. Não serviam para nada. Algum ditado que havia entre os judeus, segundo Norman Champlin, é que os judeus diziam que era proibido casar com gentios, porque em Levítico dizia que era proibido ter relações sexuais com animais. Eles consideravam os gentios animais. O orgulho do judeu era tão alto, tão grande, um orgulho moral, um orgulho religioso, que fez uma vez eles chegarem até perto do próprio Cristo com pedras na mão para matar uma mulher a pedradas pega no ato de adultério. A lei de Moisés falava realmente isso. Mas eles se justificavam mediante a lei. Eles não entenderam o objetivo da lei. O apóstolo Paulo, logo no início do capítulo 2, ele trata de uma questão importante. Ele fala assim: portanto, você que julga os outros és indesculpáveis, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga. Naquilo que você julga, você é indesculpável, porque eles não conseguiam cumprir a lei. E eles usavam a lei para julgar os demais, mas nem eles mesmos conseguiam cumprir a lei. Como que eles pregavam para não cobiçar, sendo que a lei dizia, não cobiçarás, e eles então cobiçavam? A lei mosaica era para demonstrar aos judeus que eles eram pecadores, para que jogassem em sua face que eles eram falhos e pecadores. No entanto, eles não entenderam o objetivo da lei. E eles pensaram, a lei é para me tornar justo. Por isso que quando Moisés descreve ali os 10 mandamentos, as leis dadas por Deus, os judeus respondem, tudo o que Deus falar, nós obedeceremos. E não é assim. Irmãos, o princípio da lei é condicional. Você obedece, então Deus te abençoa. A palavra do Senhor diz em Deuteronômio, coloco diante de vós a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Agora eu pergunto para você, eles conseguiam seguir o caminho da vida? O que você acha? A resposta claramente descrita por Paulo é que não. Porque a lei de Deus não é para que o homem consiga obedecê-la, porque ninguém consegue. A lei de Deus era para demonstrar para eles que eles não conseguiam. Para demonstrar para todos eles que eles eram criaturas falhas de uma natureza pecaminosa e que eles nunca conseguiriam agradar a Deus mediante a lei. Embora Deus dissesse, escolhe, pois, a vida. Eles eram pecadores por natureza e eles só escolhiam aquilo que levava para a morte. Eles só escolhiam aquilo que levava para a morte. Embora falassem, eu não quero a morte, mas o Senhor colocou ali 613 leis para eles seguirem objetivamente algumas ou negativamente outras, deixando de fazer e fazendo outras. No entanto, nenhum deles conseguia cumprir tal lei. Eles não entenderam o objetivo da lei. O apóstolo Paulo aqui descreve qual é o objetivo da lei. No capítulo 3, no versículo 20, está escrito, portanto, ninguém será considerado justo diante dele baseando-se na lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. É mediante a lei que somos conscientes. O objetivo da lei é tornar-nos conscientes da lei e de nosso pecado. A lei é para isso, não para a pessoa se justificar. Para muitas pessoas eu já tentei pregar o evangelho. E eles disseram, nunca matei ninguém. Eu nunca fiz mal a ninguém. Nunca menti. Teve alguns que disseram para mim que nunca mentiram. Irmãos, eles não entendem o objetivo da lei. Cada um que se acha digno ou puro diante do Senhor está longe do Senhor. Certa vez eu estava numa reunião pregando. Aí uma das presentes falou assim, irmão Marcos,
Meu coração é limpo diante de Deus. Eu ainda não sou cristã, mas meu coração é limpo diante do Senhor. Eu respondi a ela: quanto mais limpo você se acha, significa que mais longe você está do Senhor. Ninguém perto do Senhor se acha limpo, amado. Ninguém. O apóstolo Pedro, quando Jesus faz um milagre em seu barco, ele diz: aparta-te de mim, Jesus, que sou pecador. Jesus estava próximo. Isaías, quando viu a glória do Senhor, falou: pobre de mim, sou um homem de impuros lábios e de lábios impuros, e eu vi o Senhor. Ele reconheceu o seu pecado. Davi, no Salmo 51, ele chora, dizendo: em iniquidade eu nasci, em pecado concebeu minha mãe. Dá-me um coração puro, Senhor. O próprio publicano diante do Senhor dizia: ser propício a mim, pecador, Senhor. Eu não sou digno de olhar para cima. Paulo, antes da conversão, ele dizia que ele era o mais puro dos homens. Ele dizia: eu sou irrepreensível mediante a lei. Depois da conversão, o apóstolo Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É reconhecer a lei diante de Cristo. Quando o apóstolo Paulo teve encontro com Cristo em Damasco, a única consciência que ele tinha era da sua sujeira, do pecado que ele tinha, da miserabilidade da sua alma. Uma igreja cristã, um dia se julgou limpa diante do Senhor. Um dia ela se julgou rica diante do Senhor. E o Senhor respondeu a ela: diante de mim tu és pobre, miserável, desgraçada e nua, igreja de Laodiceia. Por quê? Porque está se gloriando diante de mim. Diante do Senhor, ninguém se gloria. Por isso que a lei veio, para que nós nos tornássemos conscientes do pecado. E conscientes do pecado, conscientes da nossa escravidão, conscientes da nossa sujeira, olhássemos para aquele que pode salvar tanto o grego quanto os judeus. Este é o significado de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar tanto o grego quanto o judeu. Mas aqueles que não reconheciam o seu pecado, aqueles que não reconheciam a sua sujeira, que se consideravam sãos, puros, curados, Jesus dizia: eu não quero vocês perto de mim, porque eu vim para os doentes. E aqueles são cegos. O fariseu que ora dizendo: obrigado porque eu não sou igual aos demais homens. A Bíblia Sagrada diz que ele ora para si mesmo. E você, meu amado, você se justifica mediante a lei? Você se acha bom diante de Deus porque você nunca matou, porque você nunca roubou? Deixa eu te dizer, só o fato de você um dia ter cometido um pecado, mínimo que seja, foi uma afronta santa a Deus. E embora você nunca tenha cometido pecado, só pelo fato de você ter nascido ser humano fora do jardim do Éden, demonstra que a culpa do pecado de Adão está sobre você. Romanos capítulo 5, que nós vamos abordar futuramente. Mas aqui, eu quero concluir isso com você. Romanos capítulo 2, ele descreve que o homem é pecador. E no capítulo 2, no versículo 10, o apóstolo Paulo, ele chega na seguinte conclusão. Está escrito aqui, no capítulo 3, versículo 10. Está escrito: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Capítulo 3, versículo 10. E no capítulo 3, no versículo 23, está escrito: pois todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Todo homem, todo ser humano está destituído da glória do Senhor. Eles não conseguem alcançar a Deus. Sabe o que significa justo? Não há justo sequer. Significa que diante de Deus não há ninguém que é justo, não há ninguém puro, não há ninguém reto, não há ninguém que faça o bem. Todos pecaram, todos têm mancha, tanto gregos quanto judeus, tanto pobres quanto ricos, tanto brancos quanto pretos, todas as classes sociais, todas as pessoas, todo ser humano pecou. Todos eles pecaram. Então o apóstolo Paulo, quando ele usa a palavra todos, ele está falando aqui de várias classes de pessoas. Todos pecaram, tanto judeus quanto gregos. Por isso que a religião não salva ninguém. Por isso que saber o que é certo e o que é errado não salva ninguém. Por isso que fazer o que é certo e deixar de fazer o que é errado não salva ninguém. Mas o que é que salva então, irmão Marcos? O que salva é o que está escrito em Romanos 1:16. Porque não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar tanto um quanto o outro. Só o Evangelho. Só a crença no Evangelho pode salvar. Não há justo sequer.
Não há ninguém limpo. Imagina que a você foi decretada a pena de morte quando Adão pecou. No dia que pecares, certamente morrerás. Não somente ele, mas todos os seus descendentes. E você é como se fosse um prisioneiro em uma cela, aguardando o dia do julgamento e no dia que você será lançado no lago de fogo e enxofre. Você está aguardando. Tem vocês um grupo de um lado, um grupo de outro, grego de um lado, judeu do outro, gentios de um lado, judeus do outro. Deus falou para eles, essa aqui é a minha vontade. Só que nenhum deles consegue cumprir, porque o pecado torna o homem escravo. Nenhum homem tem condição de obedecer à lei. Nenhum. Os requisitos de Deus é muito pesado. Os judeus não conseguiram. E para os gentios, Deus deu a lei da consciência. E eles também não conseguiam obedecer. A lei, tanto de um para com o outro, era para demonstrar que todos são pecadores, mas eles acharam que era para se justificar. Um dia alguém chegou perto de Cristo e falou assim, Jesus, o que farei para herdar a salvação? Jesus falou, você conhece os mandamentos? Ele disse, eu conheço e obedeço a todos. Quantas pessoas têm esse engano? O que farei? O que você pode dar a Deus, amado? Você não pode dar a Deus nada. Você não pode fazer nada para ser salvo. O que você pode fazer para Deus para que você alcance a sua salvação? O que você tem para oferecer a Deus? Toda obra de um pecador é pecaminosa. Mesmo o bem, quando o pecador faz, ele é sujo. Jesus, quando ele fala isso com um dos seus seguidores, com o apóstolo Pedro, incentivando-os a orar, ele fala, se o filho pede pão, você não dá pedra, se pede peixe, você não dá serpente. Mesmo vós, que são maus, sabeis fazer boas coisas, quanto mais vosso Pai que é bom. Ou seja, o saber fazer o bem não torna alguém bom. E quantas pessoas acham que são bons porque sabem fazer o bem? Amado, não tem como. A culpa de Adão está sobre todo ser humano, é o que o texto de Romanos quer demonstrar. Todos são pecadores. E chegou um jovem rico para Jesus e diz, não, Jesus, eu obedeço os mandamentos. Jesus diz, só falta uma coisa. Vai lá, vende tudo que você tem e dê aos pobres. E depois vem e me segue. Ele saiu triste. Ele saiu triste. Triste, porque tinha muitas riquezas. O primeiro mandamento foi quebrado. E nós lemos as Escrituras e entendemos que Jesus é Deus encarnado, o Filho de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Nesse momento ele amou mais as riquezas do que a Deus. Quebrou o principal dos mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento é amar o próximo como a vós mesmos. Nesse momento ele amou mais o dinheiro do que o próximo. Então Jesus, o que Jesus fez ali? Jesus demonstrou para ele qual é o objetivo da lei. O objetivo da lei não é para que ninguém se justifique perante Deus, mas para que todos reconheçam como publicano. Eu sou pecador. Somente aquele que se reconhece pecador vai receber justificação. Somente aquele que chora, como Davi. Senhor, tem misericórdia de mim, me dá um coração puro, um espírito inabalável. Logo depois, Natã, que foi dar para ele a notícia de que ele havia pecado. Natã volta e diz, Davi, o teu pecado foi perdoado. Só depois de Isaías ter falado, Senhor, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Só depois dessa declaração foi que um anjo saiu com a brasa do altar, tocou os lábios de Isaías e a Bíblia diz que ele foi purificado. Somente depois do publicano ter chorado e dizendo, Senhor, eu não sou digno de olhar para cima, somente depois disso foi que o Senhor disse, ele desceu justificado. Somente após Pedro ter dito a Jesus, aparta-te de mim, Cristo, eu sou pecador. Somente após essa declaração foi que Jesus disse a Pedro, vinde a mim e eu te tornarei pescador de homens. Somente depois de Paulo ter tido um encontro com Jesus na estrada para Damasco e ter reconhecido o miserável que ele era, foi somente ali depois que ele pôde reconhecer a palavra de Jesus para ele. Somente depois dele ter dito, Senhor, tem um espinho na minha carne, tem uma falha, Senhor, eu não consigo vencer, eu não consigo completamente. Foi só depois disso que ele conseguiu fazer a declaração, que Jesus disse a ele, a minha graça te basta, que a resposta do Senhor veio a ele no final de Romanos 7, mas glória a Deus por Jesus Cristo, no qual nos livra do corpo desta morte.
é o dom gratuito de Deus. Amados, somente quando você reconhece a sua doença, a sua falha, a sua miserabilidade, é que Jesus se apresenta como médico, como salvador, como libertador, como redentor, aquele que vem para nos libertar. Jesus é o Goel, amado, é ele que veio pagar o nosso resgate, o nosso resgatador. Deu para entender Romanos capítulo 2? Vem para demonstrar para nós que todos somos pecadores. E quem não reconhece que é pecador, nenhum dele vai reconhecer ou vai aceitar o remédio. Somente aquele que está enfermo, para ele ser tratado, para ele ir à busca do médico, ele precisa reconhecer que está enfermo. Todos nós estamos enfermos. Estávamos enfermos com a enfermidade do pecado. Mas Jesus Cristo veio para curar esta enfermidade. E é isso que nós vamos estudar no próximo capítulo, que é o capítulo 3, do versículo 24 a seguir. Amém, querido? Que Deus abençoe sua vida, que a graça e a paz esteja sobre você. Se você gostou desse vídeo, aprendeu, compartilhe. Não se esqueça de se inscrever neste canal. Faça os seus comentários, faça perguntas e nós vamos estudar juntos, nós vamos tentar responder. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Graça e paz. Grande abraço, em nome de Jesus.